nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vosotros. Abra tu Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Aleluia. Números 13. Aleluia. Os que vão encontrando, vai descendo, aleluia, glorificando o nome do Senhor. Amados, eu sei que muitas vezes a semana ha sido uma semana de muito trabalho, pero é aqui que nós outros renovamos nossas forças na presença de Deus. A presença de Deus nos traz alegria, nos traz algo novo. Em nome de Jesus, Deus pode renovar tuas forças hoje. Abra tu coração para receber esta palavra em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim, vamos ler todo esse texto. Diz assim: o Senhor lhe disse a Moisés: quero que envie alguns de tus homens a explorar a terra, que estou por entregar a los israelitas. De cada tribo enviarás a um líder que la represente, de acordo com a ordem do Senhor. Moisés los enviou desde o deserto de Parã. Todos eles eram jefes em Israel. E estes são seus nomes. Eu não vou ler os nomes. Vamos saltar para... Aqui vai descer o nome de cada um que foi. Vamos ao versículo 17. Quando Moisés los enviou a explorar a terra de Canaã, lhes dijo: subam por el Negev, hasta chegar à montanha. Explorem o país e fijem-se como são seus habitantes, se são fortes ou débiles, muitos ou poucos. Averiguem se a terra que vivem é boa ou mala, e se suas cidades são abertas ou amuralhadas. Examine o terreno e vejam se é fértil ou estéril, e se tem árvores ou não. Adelante, tragam alguns frutos do país. Essa era a temporada em que maduram as primeiras uvas. Os 12 homens se foram e exploraram a terra, desde o deserto de Zin hasta Rehob, cerca de Lebo-Hamá. Subiram por Negev e chegaram a Hebron, onde viviam Ahimã, Sesai, Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido fundada 7 anos antes que a cidade egípcia de Soan. Quando chegaram ao vale de Arroio Escol, cortaram um sarmiento que tinha um solo racimo de uvas, e entre dois lo levaram colgado em uma vara. Também cortaram granadas e higos. Por o racimo que esses israelitas cortaram, a este lugar se chamou Vale de Escol. Ao cabo de 40 dias, os 12 homens regressaram de explorar aquela terra. Volveram a Cádiz e o deserto de Parã, que era onde estavam Moisés, Arão e toda a comunidade israelita. Eles apresentaram a todos eles um informe e lhes mostraram os frutos desta terra. Este foi o informe: fomos ao país ao que nos enviaste, e por certo que allí abundam a leite e a mel. Aqui podem ver seus frutos, pero o pueblo que allí habita é poderoso e suas cidades são enormes, estão fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amanecitas habitam em Negev. Los hititas, jebuseus, amorreus vivem na montanha, e os cananeus ocupam a zona costeira a la ribeira do rio Jordão. Caleb hizo callar o pueblo ante Moisés e dijo: subamos a conquistar esta terra. Estou seguro de que podremos hacerlo. Pero los que haviam ido com ele responderam: não podremos combater contra essa gente, são mais fortes que nós outros. E começaram a esparcir entre os israelitas falsos rumores acerca da terra que haviam explorado. Diziam: a terra que hemos explorado se traga a seus habitantes, e os homens que allí vimos são enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados com eles, parecíamos langostas, e assim nos veiam eles a nós outros. Amém? Hasta aí. Vamos orar?
Sei que já oramos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse tempo. Habla com nós outros através de tua palavra. Bendice, Senhor, esta noite, Senhor. Alcança os corações, Senhor. Que tu venhas, Senhor, crescer em esta noite e eu venha minguar. É o que te pido e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar-os. Amém, amados? Queres deixar o texto aberto? Vamos ler algumas partes desse texto. Em Números 13 e 14. Pero eu quero falar sobre algumas promessas que Deus muitas vezes nos entrega. E Deus é um Deus de promessa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que temos um Deus de promessa para nós outros. Pero as promessas só são conquistadas por aqueles que confiam e esperam em Ele. Então, é fácil dizer que temos promessas, pero nós outros necessitamos entender que devemos confiar e esperar em Ele. Quando leemos a história de Israel, a história deste povo, vemos que Deus hace uma promessa a seu servo Abraão. Se tu volver a Gênesis, tu verás que Deus chama este homem e começa a ser uma aliança com este homem. E ele disse para este homem que ele lhe daria uma descendência, e que toda a terra seria bendecida. E aí vemos que ele disse que daria essa descendência daria essa terra a sua descendência. E quando abrimos em Gênesis capítulo 13, vemos que quando Abraão se separa de Ló, Deus disse a Abraão: Abraão, mira hacia norte, levanta tu mirada, mira hacia norte, mira hacia sul, a este, oeste. E donde abarca tu mirada, essa terra será tua. E tu descendência será como o polvo de la terra. Se algum pode contar, assim será sua descendência. Então Deus disse que multiplicaria a descendência de Abraão e que daria essa terra a ele. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 4 que Abraão creio contra toda esperança. Porque Abraão era avançado de idade. E sabemos que sua mulher era também avançada de idade e era estéril. Pero Abraão não mirou as circunstâncias. A Bíblia diz que ele creio contra toda essa esperança. E ele foi o quê? Justificado por la fé. Foi chamado justo por sua fé. Então vemos que Deus faz essa promessa a Abraão. E vemos em Gênesis 15 que Deus disse: darei essa descendência, pero tu descendência será estrangeiro em la terra. E essa descendência também será escrava por 400 anos. Isso está em Gênesis 15. Tu vai ver que Deus já avisa a Abraão que sua descendência seria escrava. E vemos que isso sucede. Vemos que esse povo passa 400 anos em esclavitud, em Egipto. Pero todos sabem que Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para liberar esse povo. E vemos que Deus libera esse povo. E vemos que todos conhecem essa história, que vemos as 10 plagas. Deus libera com a mão forte. E aí vemos que Deus saca esse povo, não, com as 10 plagas, sai do Egipto. E esse povo sai com ouro, prata e joias. E vemos que Deus cumpre essa promessa. E vemos que Deus protege esse povo de tudo isso. Deus abre o mar, esse povo passa com o pé seco. E vemos também que Deus, Ele dá os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E aí Deus direciona este povo a conquistar essa terra que Deus havia prometido. E agora, a nação de Israel encontra um momento decisivo de sua história. É como acabamos de ler em Números 13. Eles estavam acampados em Cades Barneia. Eles estavam em deserto de Parã. Eles estavam em la porta de la terra prometida. Estava a um passo de conquistar aquilo que Deus havia já entregado. Deus, eles estavam ia ser cumprir a palavra de Deus a seu servo Abraão. Pero quando vemos a história deste informe, este informe não é somente um espionagem militar.
Eles não foram só aí a ser isso, era uma profunda lição sobre a natureza de sua fé e a suficiência da promessa de Deus e o peligro de andar por vista e não andar convicto a la promessa e a palavra de Deus. E quando a ordem para espionar a terra venia de la parte de Deus, pero quando vemos 40 anos depois, quando no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22 e 23, vemos que quando Moisés está falando sobre isso, vemos que o povo tinha a intenção de espiar a terra. Quem pede, primeiramente, é o povo. Quando vemos aqui em Deuteronômio capítulo 1, 22 e 23, se da mídia querem me acompanhar aqui. Pero todos vocês vieram a dizer-me, envie-nos antes alguns de los nossos, para que explorem a terra e nos tragam um informe da ruta que devemos seguir e das cidades lá que poderemos entrar. Então, eles haviam pedido ao Senhor, a Moisés, e Deus lhe dá isso. Deus lhe concede. Pero aqui vai revelar o quê? Que havia uma aparente fé, pero eles buscavam uma confirmação visível. Eles necessitavam ver primeiro. É a hora, instruído por Deus, Moisés levanta 12 homens, 12 líderes, 12 homens de cada tribo. E interessante que esses homens não eram qualquer homens, eram homens líderes. Eles eram o quê? Príncipe entre o povo. Então Deus manda eles elegir e levantam 12 homens, líderes. Isso nos ensina que liderança exige visão espiritual. Isso vai nos mostrar que eles tinham uma influência muito forte sobre o povo. Eles tinham o quê? Moisés sabia, Deus sabia que seguramente o informe que eles tinham sobre a terra tinha um peso sobre a nação. Eles sabiam que, por ser líderes, aquilo que eles relatariam ou informariam seria algo de muito peso sobre a nação. Isso nos ensina que cai na grande responsabilidade que reposa sobre o ombro de uma liderança espiritual. Sabemos que quando nós outros estamos aqui, sabemos que há um peso na liderança. Carregando muitas vezes aquilo que muitas vezes falamos aqui, tem uma influência, um peso sobre as vossas vidas. E eles foram chamados a ver com os olhos da fé. E não apenas com os olhos naturais. Então, agora o Senhor afirma que a terra era deles. Deus já havia entregado aos filhos de Israel. A possessão da terra não estava em dúvida. Era uma promessa divina, era um hecho estabelecido na mente de Deus já. Deus já havia entregado, já estava na mente de Deus. Pero a missão que eles estavam fazendo não era para determinar se a terra poderia ser conquistada, mas para observar de que maneira deveria ser abordada. Então, a fé deveria ser apoiada na promessa de Deus e não na avaliação humana, nas circunstâncias. E quando vemos agora esse povo que havia vivido o sobrenatural de Deus, agora esse povo está a ponto de não conquistar o que Deus havia entregado a eles. E eles não recebem. E eles não recebem aquilo que Deus havia entregado já para eles. E eu quero falar algumas atitudes desse povo que impediram desse povo conquistar o que Deus havia entregado a eles. E o primeiro ponto que esse povo vive, a atitude desse povo que impede de eles conquistarem isso, é a incredulidade. A incredulidade, amados, é um espírito de incredulidade muitas vezes que há em pessoas que elas não creem em aquilo que Deus já nos entregou, aquilo que Deus já nos prometeu. Então, a incredulidade não é só a falta de fé, a ausência de fé. A incredulidade é um rechaço e a desobediência à verdade de Deus, à sua palavra, aquilo que Deus já nos entregou, aquilo que Deus já nos disse.
Então, a incredulidade é equivalente ela é a chamar Deus mentiroso. É o mesmo. Quando tu não crê, tu está dizendo que Deus é um Deus mentiroso. É o equivalente a isso. Então, amados, a incredulidade é de um cimento que endurece o coração do ser humano. E há muitas vezes gente assim, pessoas assim, com o coração duro, estão incrédulas, não crê mais em las promessas de Deus. E quais são as consequências da incredulidade na vida de uma pessoa? Há várias consequências. E uma de elas é que ela nos quita ao acesso aos milagros de Deus. Nos quita a acessar os milagros de Deus em nossas vidas. Porque quando Jesus foi, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 58, que Jesus estava em Nazaré, e a Bíblia diz que por a incredulidade de muitos, Jesus não pôde fazer milagres ali. Então, amados, a incredulidade, ela nos quita de ver os milagros de Deus. Então, amados, quando vemos aqui, a incredulidade também, ela vai cerrar os olhos à realidade. Ela cerra nossos olhos à realidade. Quando vemos aqui, quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia diz em Marcos 16, que ele aparece a algumas pessoas. A Bíblia diz que ele aparece a Maria Magdalena, e ela vai informar os seus discípulos, e eles não creem. Aí Jesus aparece a 2 discípulos no caminho, e eles vão informar que Jesus havia ressuscitado, e os discípulos todavia não haviam creído. Aí Jesus aparece a eles, e Jesus repreende a eles por la incredulidade. Então, a incredulidade vai nos cerrar nossos olhos à realidade. E eles haviam contemplado a terra, irmãos. Eles haviam visto, declararam que ali abundava a leite e a mel. Era uma terra realmente fértil. Eles haviam declarado, trajeram frutos da terra. A Bíblia diz que havia higos, uvas, granada. Era uma terra fértil, eles haviam visto tudo isso. Pero a visão deles havia cegado. Ele disse que o povo que ali habitava era poderoso. E suas cidades eram enormes. E eles não poderiam ser, e eram fortificadas. Então, a incredulidade vai cerrar nossos olhos à realidade. E a incredulidade se opõe à verdade. A incredulidade vai se opor à verdade. Quando Caleb se levanta, ele vai se levantar para animar esse povo. Ele vai se levantar para animar esse povo para conquistar a terra. Ele diz assim: Caleb hizo callar o povo ante Moisés e dijo: subamos e conquistar essa terra. E estou seguro de que poderemos fazê-lo. Pero os que haviam ido com ele, lhe responderam: não poderemos combater contra essa gente, são mais fortes que nós outros. Então, amados, eles se oponeram à verdade, porque eram na verdade, eles iam conquistar essa terra. E Caleb sabia que iam conquistar essa terra, porque ele sabia quem estava guerreando com eles. Pero a incredulidade, amados, vai se oponer à verdade. Interessante que quando o apóstolo Pablo vai escrever a seu discípulo Timoteo, ele habla sobre isso. Ele disse porque ele era perseguidor da igreja, porque ele se opunha à verdade. Ele disse por a incredulidade, ele não conseguia ver a verdade que estava diante dos seus olhos. E a incredulidade, amados, vai nos apartar de Deus. Nos aparta de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 3:12 que um coração pecaminoso, incrédulo, se aparta de Deus vivo. Amém. Isso é mais forte. E a incredulidade, amados, nos leva a desagradar a Deus.
Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse povo, amados, desagradou a Deus. Tanto que esse povo foi punido. Quando lemos aqui, vamos ler Números 14, que passa depois disso. No capítulo 14, versículo 20 e 23, Deus dá uma sentença a esse povo, por não crer, por a incredulidade deles. Deus disse assim, em Números 14, 20, e o Senhor lhe respondeu, me pides que los perdone, e los perdono. Porque Moisés havia clamado por esse povo, porque Deus queria já abandonar esse povo. E Moisés intercede para Deus dar um juízo sobre esse povo. Disse assim, pero juro por mim mesmo, olha, mira só que forte, amados, e por mi glória, que llena toda a terra, que aun que viram mi glória, e las maravilhas que hice em Egipto, e no deserto, nenhum de los que me desobedeceram, e me puseram à prova, repetidas vezes, verá jamais a terra, que bajo juramento prometi dar a seus padres. Ninguno de los que me despreciaram la verá jamás. Por desagradar a Deus, eles não puderam entrar na terra. Deus jurou por Ele mesmo que esse povo não entraria na terra. Deus havia dado uma palavra, e quando Deus dá uma palavra, meu amado, já não teria como volver atrás. E outro ponto, amado, que esse povo viveu uma atitude, foi uma atitude de medo. Eles tiveram medo. Tanto que vemos no versículo números 14, versículo 9, Números 14, 9, vemos que esse povo diz assim que não se rebele, isso Caleb falando, assim que não se rebele contra o Senhor, nem tenham medo de la gente que habita em essa terra. Já são pão comido. Não tenham quem los proteja, porque o Senhor está de parte nossa, assim que não les tenha medo. Amados, o medo nos impede de conquistar o que Deus já tem para nós outros. Outro dia eu já prediquei sobre o medo. Há pessoas que estão sendo governadas por o medo. O medo governa. E quantas pessoas se quedam paralisadas por o medo. E o medo não te deixa avançar. Não tenham medo. E Deus nos disse isso, não tenha medo. Isaías 41, 10, Deus nos disse, não tenhas medo, eu sou contigo. Eu sou teu Deus, não temas. Glória a Deus, para o Senhor, aplauda mais forte. E o medo nos hace rebelar e culpar alguém ou nas circunstâncias. E outra atitude desse povo que eles não entraram foi retroceder. No capítulo 14, versículo 1, Números 14, 1, diz assim, aquela noite, isso depois ele dá um informe, aquela noite toda a congregação, toda a comunidade israelita se pôs a gritar e a chorar. Em suas murmurações contra Moisés e Arão, a comunidade dizia, como quiséramos haver morto em Egipto, mas nos valdria morrer em este deserto? Para que nos ha traído o Senhor a esta terra, para morrer atravessados por la espada, e que nossas esposas e nossos ninhos se convertam em botim de guerra? Não seria melhor que volvéramos a Egipto? E uns a outros se diziam, escorramos cabecilha que nos leve a Egipto. Amados, o que vai impedir de tu conquistar e entrar nas promessas de Deus é querer retroceder. Amados, que eu tenho escutado de pessoas dizendo que mirando seu passado, mirando sua antiga vida, e muitas vezes está echando de menos.
Eu vejo pessoas se quejando, pero quando eu estava no mundo, não era assim. Parece que quando eu estou na igreja, quantas pessoas eu escuto assim? Quando eu estou agora, parece que quando eu estou agora na igreja, tudo está mal. Parece que a vida antes era maravilha. O que eu tenho que escutar, irmãos, de verdade, pessoas falando. Pero parece que minha vida antes era uma maravilha. E aí pessoas assim, mirando hacia atrás. Antes de servir a Deus, era assim. Pero elas estão echando de menos o passado. Elas estão mirando para o passado, mirando o Egito, sua antiga vida. Pero elas se olvidam que eram escravas. Amados, quando estamos em Cristo, somos livres. A Bíblia diz em Gálatas 5:1, aleluia, glória a Deus. Cristo nos libertou para sermos livres. E no mundo, amados, pode ser que tu aparentemente desfrutava, pero tu eras escravo. Tu eras escravo dos teus vícios, tu eras escravo de uma bebida, de algo, e na pornografia. Tu eras escravo de algo. E a Bíblia diz em Gálatas 5:1 que Cristo nos libertou para que vivamos em libertar. Por lo tanto, mantenemos firmes e não nos sometais novamente ao jugo de esclavitud. Aí pessoas querem volver a esse estado de esclavitud outra vez. Amados, se libera disso. O que Deus tem para nós outros, amados, é muito melhor. Pero viver mirando hacia atrás vai te impedir de ver o novo de Deus em tu vida. Outro dia preguei sobre a mulher de Ló. Deus tinha algo melhor para ela, pero ela se quedou atada no passado. Seu coração estava no passado. Quita tu coração do passado. Quita tu coração de Egipto. Quita tu coração dessas coisas. E ponga agora tu mirada ao Senhor, aquilo que Deus tem para ti. Porque o que Deus tem para nós outros é muito melhor do que o mundo pode te oferecer. E esse povo, amados, estava mirando as circunstâncias, os gigantes. Outro dia o pastor predicou aqui, o pastor Luiz, sobre os gigantes, sobre Davi. Aí muitas pessoas estão mirando as circunstâncias, os gigantes. E eles estavam mirando sobre isso. No versículo 32, ele disse assim: e começaram a esparcir entre os israelitas falsos rumores, que ali na terra havia homens grandes, gigantes. Havia gigantes naquela terra. Havia. Mas eles miravam o tamanho, estavam mirando o tamanho do problema. Eu quero fazer uma pergunta esta noite. O que tu tens mirado? Onde está a tua mirada? Tu tens mirado as circunstâncias mais do que Deus? Porque a forma que tu mira as circunstâncias vai determinar se tu vais a conquistar ou não o que Deus tem para ti. Tu tens que derrubar esse gigante, amados. Porque para conquistar a promessa, tu tens que ter atitude de guerreiro. Assim como Caleb e Josué foram dois homens que confiaram em Deus, confiaram em sua promessa. A fé de Caleb e Josué é um exemplo para nós outros. Foram os únicos que entraram na terra que Deus havia prometido. De 12 homens, 2 solamente entraram. Porque eles confiaram. E a Bíblia diz que Caleb se agradou. Deus se agradou de Caleb. Quando lemos o capítulo 14, 24, diz assim, Deus falando: em câmbio, a mim servo Caleb, que me ha mostrado uma atitude diferente e me ha sido fiel, lhe darei possessão da terra que explorou, e sua descendência lá heredará. Então, amados, a Bíblia diz que bendito é o homem que confia em o Senhor. Então, tu deves confiar naquilo que Deus tem para ti. Confie em Deus, amados. Confie naquilo que Deus já te prometeu. Ele foi um dos espias, pero ele contemplou a promessa de Deus e confiou em Deus. Ele confiou, ele sabia assim, vamos conquistar. Subamos a conquistar. Podemos contra eles. Isso que ele estava dizendo, como podemos, porque sabemos quem está com nós outros. Caleb viu o mar se abrir.
Caleb viu as 10 pragas. Caleb contemplou tudo isso. E ele sabia que Deus era poderoso para entregar aquela terra para eles. Amados, quantas coisas Deus já nos entregou? Quantas bendições já conquistamos? Às vezes Deus te dá um livramento, Deus te dá vitória. E muitas vezes nos olvidamos. Mas quando contemplamos essas coisas, sabemos que Deus é um Deus poderoso para nos dar. Então para de mirar as circunstâncias. Para de mirar os gigantes de tua vida. Confia. Ele confiou. Tua confiança crescerá à medida que cresce tua relação com Deus. Quanto mais tu tem relação com Deus, mais a confiança vendrá sobre a sua vida. É difícil crer ou confiar em alguém que aún não conhecemos. E essa é outra coisa pela qual muitos não creem em Deus, por não conhecê-lo. A grandeza de nossa fé dependerá do conhecimento revelado que tenhamos em Deus. Ayer o discipulado, a pastora falou sobre isso, a pastora. Qual é a nossa revelação, qual é o nosso conhecimento de Deus? Qual é a revelação que tu tens de Deus? Porque, amados, a desconfiança vem a nós outros quando alguém nos mente, alguém nos falha. Não é assim que genera desconfiança? Quando tu desconfia de uma pessoa porque vem mentira, é já falhado contigo, mas quando nós outros conhecemos a Deus, nos damos conta que Ele é perfeito e que não há maldade nem engano em Ele, porque quando Deus dá uma palavra, Ele vai cumprir. Deus não falha. Por isso que necessitamos conhecer mais a Deus. Quando conhecemos a esse Deus, sabemos que Deus não vai falhar com nós outros. E vamos confiar. Ele nunca falhará. E quando confiamos em Deus, nossa visão, nossa mirada cambia. Não é igual a los incrédulos. Porque os que confiam, veem as coisas de uma outra perspectiva, de outra óptica. Eu queria mostrar na foto aqui, que eu mirando essa foto, eu vi, depende da perspectiva que miramos as coisas, nossa visão pode muitas vezes cambiar. Mira, ponga aí, Kevin, porfa. Mira, essa é a pirâmide que vemos aí, não, pastor? Pero quando miramos com uma outra perspectiva as coisas, olha quando temos uma visão, uma perspectiva da mesma foto. Cambia, porfa. Aquela pirâmide tão grande, dependendo como miramos, se torna pequena. Depende da perspectiva que você mira as coisas, que tu mira as coisas. Então, muitas vezes, amados, estamos mirando, pode quitar. Estamos mirando muito. Ah, tem outra, não? Essa está no móvel do pastor. Então, amados, muitas vezes, quando miramos, nossa mirada, confiamos em Deus, até quando miramos as coisas cambiam. Aquilo que parece um gigante, se torna pequeno. Assim como Davi enfrentou o gigante, porque ele sabia, a mirada dele estava em Deus. Então, aquele gigante não era tão gigante assim, não. Então, amados, quando miramos, quando confiamos em Deus, até a nossa mirada cambia. Quando esse povo estava aí, ele não creia, eles miravam o gigante. Pero Caleb, ele dizia, eles são pão comido. São pequenos. Deus já nos entregou. Não são tão grandes assim. Esses gigantes não são maiores que este mar que Deus acaba de abrir. Então, amados, cambia a mirada. Interessante que a fidelidade a Deus vai nos levar à conquista da promessa. Vemos que Caleb foi um homem que foi fiel a Deus. Que acabamos de ler, ele foi fiel a Deus. Quando vemos o livro de Josué, 45 anos depois, que esse povo havia entrado na terra, havia andado sobre o deserto. Agora sim, eles estavam a ponto de entrar na terra. Deus havia entregado outra vez para eles. Aquela geração de incrédulos havia morrido,
em um deserto. E a hora esse povo estava a ponto de entrar. E vemos que eles estavam conquistando a terra. E aí, Caleb, ele vai delante de Moisés. Eu quero ler Josué capítulo 14, do versículo 6. Josué 14, versículo 6. Vai falar assim: os descendentes de Judá se acercaram a Josué em Gilgal, e o quenezita Caleb, hijo de Jofoné, lhe pediu a Josué: acorda-te de que o Senhor lhe disse a Moisés, homem de Deus, respeito a ti e a mim em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou desde Cades Barneia para explorar o país. E com toda a franqueza lhe informei de lo que vi. Mis companheiros de viagem, por o contrário, desanimaram a la gente e lhe infundiram temor. Pero eu me mantuve fiel ao Senhor, mi Deus. Esse mesmo dia, Moisés me hizo esse juramento: la terra que toca em tus pés será herência tua e de tus descendentes para sempre, porque foste fiel ao Senhor, mi Deus. Já han passado 45 anos desde que o Senhor hizo a promessa por meio de Moisés, mientras Israel peregrinava por o deserto. Aqui estou, esse dia com mis 85 anos. O Senhor me ha mantenido com vida, e todavia mantenho a mesma fortaleza que tinha um dia que o Moisés me enviou. Para a batalha tenho as mesmas energias que tinha então. Dá-me, pois, la região montanhosa que o Senhor me prometeu em esta ocasião. Desde esse dia, tu bem sabes que os anaquitas habitam ali, e que suas cidades são enormes e fortificadas. Sem embargo, com a ajuda do Senhor, lo expulsarei deste território, tal como ele ha prometido. E aí vemos aqui, amados, versículo 13. Então Josué bendigo a Caleb, ele deu por herência esse território de Hebron. A partir desse dia, Hebron ha pertenecido ao quenezita Caleb, hijo de Jofoné, porque foi fiel ao Senhor, Deus de Israel. Amados, a fidelidade desse homem levou a ele a conquistar a promessa que Deus havia dado a ele. Quantas pessoas desistem ou param no caminho porque são infieles? E aqueles que são fieles, Deus os vai manter com vida para conquistar o que Ele prometeu. E interessante que a promessa, quando creemos na promessa e a confiança, essa promessa e a confiança vai nos manter o quê? Com o mesmo vigor. Ele disse que ele tinha o mesmo vigor quando ele tinha 45 anos. 40 anos. Agora com 85, ele estava disposto a ir à guerra para conquistar. Amados, a confiança em Deus hace conquistar as coisas. E Deus nos ajudará a derrubar os gigantes, as circunstâncias que muitas vezes nos impedem. E essa noite eu quero orar por pessoas aqui. Pessoas que às vezes estão incrédulas. Pessoas que agora não, as circunstâncias parecem que estão mais grandes. Pessoas que já não creem nas promessas de Deus. E essa noite eu quero orar. Ponga sobre os seus pés, amados. Eu sei que muitas vezes as dificuldades, as circunstâncias tentam nos frenar, desanimar. Parece que está tardando. Porque o grande problema hoje, amados, eu vejo em la sociedade é o tempo. Nadie quer esperar mais. Nadie tem paciência para esperar. Todos querem para ayer, pero há um processo de Deus. Pero quando Deus nos hace uma promessa, conquistaremos, entraremos nessa promessa.
tu chegarás a conquistar, pero tu tens que ser fiel ao Senhor. Tu tens que crer contra toda a esperança. Tus olhos têm que cambiar na maneira que tu estás vendo as circunstâncias. Os gigantes cairão quando nós outros confiamos em Deus. Então eu quero orar essa noite. Tu que está às vezes cansado, tu que tem promessa. Quem tem promessa aqui? Eu tenho promessa. E eu quero manter fiel hasta conquistar aquilo que Deus tem para mim. Pero temos que ser fiel ao Senhor. Temos que crer nas promessas. Às vezes as circunstâncias vêm para te trazer o que? Incredulidade. Para que tu pare de ver e crer do que Deus é capaz de fazer. Pero essa noite eu quero orar por espírito de incredulidade que sai em nossas vidas. Toda incredulidade nosso meio vai sair em nome de Jesus. Cerra tus olhos. Vamos orar. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Santo Deus maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar delante de ti, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vidas aqui, Senhor, que tem promessa do Senhor, pero as dificuldades, o tempo, muitas vezes a incredulidade tem impedido, Senhor, de pessoas conquistarem, Senhor. Pero agora, Senhor, eu quero orar por cada vida aqui. Rompa, Senhor, todo espírito de incredulidade, Senhor, toda frieza, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por vidas aqui que muitas vezes estão delante de circunstâncias, Senhor. Os gigantes estão delante de eles. Pero eu sei, Padre, que por la fé, Senhor, podemos derrubar esses gigantes, Senhor. Porque estamos contigo, Senhor. Tu estás com nós outros, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a entrar, a conquistar as promessas, Senhor, que o Senhor tem para nós outros. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, Senhor, as batalhas. Renova nossas forças, Senhor. Renova as forças, Senhor, de tua igreja. Eu quero agradecer, Senhor, por todo, Senhor, que o Senhor está fazendo em nosso meio. Renova nossas forças, Padre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Se eu estou guardado porque nunca perdió batallas, su nombre es Jehová Jireh, tú verás de nuevo. Yo creo en ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, do que vejo, Aleluia, Senhor. mas eu vivo Mas essa do noite que creio. eu quero orar por pessoas aqui que entraram essa noite aqui com o coração pesado, às vezes cansado pelas batalhas, desanimado. Amados, não é pecado estar desanimado. Às vezes nós outros nos animamos, mas o problema é se quedar assim, é estar assim sempre. Deus quer renovar nossas forças. Às vezes tu estás aí, tu tens promessas do Senhor, e às vezes vem nas batalhas e tu estás desanimado. Eu quero orar por pessoas aqui, para que Deus venha renovar as forças. Saga no teu lugar. Eu sei que há pessoas aqui. Venha aqui, receba uma oração para renovar as tuas forças, para que tu possa conquistar aquilo que Deus tem para ti. Às vezes tu não está crendo mais, às vezes tu está pensando, Senhor, será? E Deus quer te dar fé essa noite. Deus quer renovar tuas forças. Deus quer renovar tua fé. Muitas vezes é necessário renovar nossa fé, amados. E essa palavra renovou minha fé, porque às vezes lá dificuldade, os gigantes vêm, e às vezes pensamos que não vamos conquistar, pero Deus vem com uma palavra de assim: creia,
Continue sendo fiel. Continue nessa caminhada. Não desista, não desanima. E eu quero orar por pessoas aqui. E Deus quer renovar as promessas. Às vezes tu já se olvidou das promessas de Deus em tua vida. E Deus quer renovar as promessas. Em nome de Jesus. Ore, canta, lavas. Aleluia.